Olá, aqui é o Matheus Santana e apesar de existirem várias coisas inúteis para se aprender por aí, existem um conjunto de habilidades que, se você realmente aprender, você vai se agradecer incansavelmente pelo resto da sua vida. Porque os benefícios, conveniências e facilidades que elas vão trazer para você valem muito mais do que dinheiro, já que com elas você vai poder melhorar vários aspectos da sua vida muito mais rápido, inclusive o financeiro. Então, bora lá! Primeira habilidade, gerir bem o próprio tempo. Se tem uma coisa que você tem em comum com qualquer pessoa extremamente produtiva no mundo, é o fato de que vocês têm apenas 24 horas por dia. Agora, é óbvio que se você tem muito dinheiro, você consegue realizar muito mais coisas durante um dia porque você pode pagar outras pessoas para fazerem mais coisas para você. Mas se você não tem, paciência, você vai ter que fazer o seu melhor com o tempo que você tem. Até porque a maioria das pessoas que hoje tem muito dinheiro, um dia teve pouco. O fato é que você pode encher sua agenda de tarefas e ainda terminar o dia com aquela sensação de que não fez nada que realmente importava. Isso acontece porque muita gente não sabe discernir o que é irrelevante, ou seja, aquelas coisinhas insignificantes que não mudam em nada a sua vida a longo prazo, e o que são aquelas poucas ações que só você pode fazer e que realmente geram um baita impacto. Agora, quando você começa a priorizar o que é realmente importante e deixa de perder tempo com coisas que não levam a lugar nenhum, você vê que consegue produzir muito mais em menos tempo. Você faz o que realmente dá resultado, valoriza seu precioso tempo e muitas vezes ainda sobra tempo para fazer coisas que não são necessariamente produtivas, mas que te fazem bem, como, sei lá, jogar um videogame, assistir um filme ou ter algum lazer, que são coisas que muita gente não consegue fazer justamente porque estão atoladas até o pescoço de tarefas que elas nem precisariam estar fazendo para início de conversa. Elas só não sabem disso ainda. Segunda habilidade, dominar as finanças pessoais. Não importa se você ganha muito ou pouco, se você não tem controle do seu dinheiro, cedo ou tarde a vida vai te apertar mais do que você estava esperando. E ter esse controle não significa que você precisa virar um economista. Não, é só você aprender a fazer o básico que quase todo mundo ignora, que é fazer um orçamento, separar uma parte para guardar, investir em você mesmo e, principalmente, saber para onde o seu dinheiro está indo. Mas é aquele negócio, ninguém vai simplesmente parar o que está fazendo para sentar do seu lado de graça para te ensinar isso. Então o jeito mais barato de aprender por conta própria é assistindo vídeos aqui no YouTube e lendo livros como Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária e o Como Organizar Sua Vida Financeira, do Gustavo Cerbasi. Só com esses livros, eu te garanto que você já vai estar muito acima da média no que diz respeito a dominar não só suas finanças pessoais, como também vários outros aspectos relacionados ao dinheiro. Terceira habilidade, construir ou eliminar hábitos. Não é exagero dizer que, de forma geral, o ser humano é, em boa parte, um ser de hábitos. Tanto que um estudo conduzido pela psicóloga Wendy Wood mostrou que cerca de 43 a 50% das ações diárias de uma pessoa são de fato hábitos. E o jeito que eles descobriram isso foi assim. Eles pediram para os participantes irem anotando tudo aquilo que eles faziam durante o dia, quer fosse escovar os dentes, pegar o celular assim que acorda ou ler um livro. E depois eles precisavam responder se esses comportamentos foram pensados e planejados de forma consciente ou se foram automáticos. E assim eles perceberam que praticamente metade desses comportamentos as pessoas faziam quase sem nem pensar neles direito. Ou quando pensavam, elas faziam praticamente sem esforço. Então assim, eu não preciso te perguntar se você também tem comportamentos habituais que você faz de forma automática ou quase sem esforço. Porque eu sei que sim, vários inclusive, como qualquer outra pessoa. A questão é, esses hábitos são positivos ou negativos? Porque se forem positivos, você está no caminho para uma vida cada vez melhor no futuro. Porque eu gosto de dizer que a melhor forma de você prever o futuro de alguém é analisando os hábitos que ela cultiva hoje. Agora, se boa parte dos seus hábitos são negativos, eu sinto em te dizer, mas você está a caminho de um precipício. A sua vida pode não estar tão ruim agora, mas é só uma questão de tempo para esses comportamentos nocivos te levarem para o buraco. Portanto, saber como construir hábitos positivos e eliminar hábitos negativos é um superpoder, principalmente nos dias de hoje. E se quiser aprender como fazer isso, clica no primeiro link da descrição ou lê esse QR Code que está aparecendo aqui na tela e assiste o vídeo que preparei para você, porque lá eu vou te apresentar o melhor método de mudança de hábitos que conheço. Quarta habilidade, memorizar muita informação. Tudo que você sabe hoje, tudo que você faz, tudo que você é,
no fundo, é resultado da sua memória. Tanto que se você não tivesse memória nenhuma, você literalmente não seria ninguém para si mesmo. Agora, quando você começa a treinar bem essa memória, você ganha uma vantagem absurda em qualquer área da vida. E isso fica ainda mais claro quando você usa essa habilidade para absorver informações de livros, porque aí sim você se destaca de verdade. E tem outra coisa. Quando você tem uma memória afiada, você começa a parecer mais inteligente também. Porque pensa comigo, numa conversa, se você consegue puxar um dado, uma frase de um livro, ou até algum estudo que você leu, você passa a impressão de que domina o assunto. Só que no fundo é simples, você só consegue explicar sobre algo até onde você lembra. E quanto mais você lembra, mais você parece e de fato é alguém bem informado. Além disso, a memória não serve só para acumular informação, mas também para conectar ideias. Porque quando você tem várias referências frescas na cabeça, você consegue fazer associações rápidas que muita gente nem enxerga. E isso é uma das bases da criatividade. Muita gente acha que criatividade é ter ideias do nada, mas na real é simplesmente juntar coisas que você já tem armazenadas, só que de um jeito novo. Logo, quanto mais coisa você guarda, mais material você tem para combinar. Quinta habilidade, lidar bem com o tédio. Hoje em dia, quem consegue lidar bem com o tédio tem uma vantagem absurda sobre a maioria. Pensa, enquanto quase todo mundo corre para o celular no primeiro segundo de silêncio, quem aguenta ficar sozinho com os próprios pensamentos já sai na frente, porque esse cara não precisa de distração o tempo todo. Ele tem foco, tem paciência e consegue direcionar essa energia para coisas que realmente importam. E isso é ouro no mundo em que todo mundo está viciado em estímulos fáceis, porque quem não sabe lidar com o tédio se perde em redes sociais, em joguinhos ou em qualquer outra coisa que libere dopamina rápida, mas que não traz nenhum benefício a longo prazo. Já quem domina essa habilidade consegue suportar os momentos chatos, as tarefas monótonas e as repetições que são necessárias para construir qualquer coisa grande. E é justamente essa diferença que separa quem chega onde quer de quem vive travado. Além disso, quando você sabe lidar bem com o tédio, você ganha o poder de direcionar sua atenção para onde você realmente quer. Assim você não fica refém de notificações, de ruído ou de distrações. É você quem escolhe onde você coloca o seu foco. E isso significa que você consegue aprender mais, trabalhar melhor e ter mais disciplina até para aproveitar de verdade os momentos de descanso. Então, no fim das contas, o tédio não é um inimigo, ele é um filtro. E quem não consegue passar por ele acaba preso em hábitos ruins e mediocridade. Mas quem atravessa isso e consegue ficar firme, colhe clareza, foco e uma liberdade que poucos têm. Sexta habilidade, se comunicar bem de forma verbal e escrita. Olha, uma das coisas que mais define como o mundo vai reagir a você é a forma como você se comunica. Porque no fim das contas, não adianta ter boas ideias guardadas na cabeça se você não consegue colocar isso para fora de um jeito simples. Afinal, se você não consegue explicar bem o que pensa, dificilmente alguém vai enxergar o valor do que você tem a oferecer. Agora, repara só, quantas vezes você já conheceu alguém que não era o mais competente tecnicamente, mas que sabia se expressar bem, sabia se posicionar e que, por causa disso, acabou crescendo mais rápido até do que gente mais preparada. Isso acontece porque quem domina a comunicação tem uma vantagem enorme, porque ela consegue influenciar, convencer e criar conexões com mais facilidade que os outros. E isso não vale só para quem consegue fazer isso em cima de um palco, por exemplo. Não, eu tô falando de coisas bem do dia a dia mesmo, como conduzir uma reunião, apresentar uma ideia numa conversa de equipe, ou até resolver um conflito em casa. E essa mesma lógica vale para a escrita também, porque é insuficiente se expressar bem falando, mas travar quando você precisa colocar seus argumentos no papel. Então essa habilidade de escrever bem também conta muito, e pouca gente dá a devida atenção a isso. Principalmente hoje, porque desde mandar um e-mail que chama a atenção do seu chefe ou de um cliente, até escrever uma mensagem simples que evita mal-entendido no WhatsApp, quem articula bem as palavras transmite clareza, ganha respeito e naturalmente passa mais confiança também. Sétima, aprender rápido. Nos dias de hoje, a habilidade de aprender rápido é quase que uma obrigação para quem quer progredir. Porque pensa bem, tá tudo mudando o tempo todo e muito rápido. É a tecnologia, é o mercado, é o jeito de trabalhar e por aí vai. E quem não acompanhar essas mudanças vai ficar para trás. Além disso, quando você aprende rápido, você economiza tempo. Porque enquanto tem gente que passa meses, até anos tentando aprender alguma coisa, você já pegou o jeito em semanas. E aí, em vez de ficar preso em uma coisa só por muito tempo, você já consegue partir para a próxima coisa e aplicar esse conhecimento em outras áreas.
o que consequentemente vai fazer com que a sua evolução seja muito mais acelerada. Outra coisa boa é que isso te abre portas, porque na prática, quem você acha que tem mais chances de ser chamado para assumir um novo projeto numa empresa, por exemplo? É justamente a pessoa que consegue aprender rápido e aplicar aquilo. E tem mais, quando você percebe que consegue aprender o que você quiser, você ganha uma confiança absurda. Você não fica mais com aquele medo do tipo, ah, mas eu não sei fazer isso, ou isso não é da minha área. Sabe por quê? Porque você entende que seja lá o que for que você não saiba fazer ou que ainda não entenda sobre, você não só pode aprender, como pode fazer isso mais rápido do que a maioria das pessoas. É só uma questão de tempo. Oitava habilidade, ser honesto consigo mesmo. Tem uma coisa que pouca gente percebe. Se enganar é muito fácil. Fingir que tá tudo bem num trabalho que você odeia, fingir que aquele relacionamento ainda faz sentido, fingir que não precisa de ajuda em alguma coisa, enfim, tudo isso é mais comum do que parece. Só que por mais que você consiga enganar os outros, no fim, quem paga essa conta é você mesmo. Mas olha só, ser honesto consigo mesmo não é virar aquela pessoa amarga, que só reclama e que fica achando problema em tudo, porque isso aí só te deixa pesado, chato de conviver e não resolve nada. O objetivo não é você ficar negativo, mas sim ganhar clareza. É você conseguir olhar para sua vida e reconhecer de verdade o que não tá legal sem precisar se conformar com isso. Porque o grande risco é esse. Quando você não é honesto, você vai se acostumando com coisas que no fundo nunca deveriam ser aceitáveis. Você vai tolerando demais, se adaptando demais, até que um dia você percebe que construiu uma vida que não tem nada a ver com o que você realmente queria. Então ser honesto consigo mesmo é manter a clareza sem virar ranzinza. É saber que algumas coisas ainda não estão como você quer, mas sem deixar que isso te transforme numa pessoa negativa. É tentar manter uma postura positiva e grata, mas ao mesmo tempo não se enganar e nem se acomodar. Já que no fim das contas, só quando você encara a verdade, mesmo que doa, é que você começa a ter chances reais de mudar. Porque uma vez que você se conforma com algo que não tá bom, esquece. Porque dificilmente alguma coisa na sua vida vai melhorar por conta própria. Essa que é a verdade. Nona habilidade, falar inglês. Olha, de verdade, poucas habilidades que você aprender na sua vida vão causar tanto impacto positivo quanto aprender a falar inglês. Poucas. E eu te dou um dado para começar. Uma pesquisa feita pela Cato mostrou que quem fala inglês pode ganhar até 60% a mais de salário em relação a quem não fala. Então só por esse ponto já dá para perceber o quanto isso faz diferença no mercado de trabalho. Mas o benefício não para no dinheiro. Porque quando você fala inglês, você tem acesso a um mundo de informações que simplesmente não chega traduzido. Se você está na área acadêmica, por exemplo, nem precisa dizer. Todos os artigos importantes, as publicações de ponta saem primeiro em inglês. Então, se você depende só do que é traduzido, você está sempre atrasado. Ou então, se você sonha em viajar pelo mundo, falar inglês é praticamente obrigatório, porque você pode até depender de tradutor automático, de fone com tradução simultânea e tudo mais. Mas convenhamos, isso nunca vai ser igual a olhar no olho de um nativo e conseguir trocar ideia de verdade, sem nenhum intermediário, sabe? É outra experiência. É você viver a cultura do lugar como ela é, sem depender de nada além de si mesmo. E tem outra coisa, até nas coisas do dia a dia mesmo, como assistir um filme ou uma série, quando você entende o idioma original, a experiência é outra. Porque querendo ou não, tem piada, tem jogo de palavras e certos detalhes que simplesmente se perdem na legenda ou na dublagem. Sem contar que aprender um novo idioma muda até o seu cérebro. Tanto que alguns estudos mostram que pessoas bilíngues e poliglotas têm uma flexibilidade cognitiva maior, uma memória mais afiada e até uma proteção contra o declínio mental que vem com a idade. Mas, sendo bem sincero, isso é apenas um bônus. O grande benefício é o que isso te dá de vantagem na vida prática mesmo. Mais dinheiro, mais acesso à informação, mais oportunidades e uma liberdade enorme de ir a qualquer lugar do mundo sem depender de ninguém. Então, no fim das contas, falar inglês não é só uma simples habilidade. É quase como ter uma chave mestra que abre várias portas que, infelizmente, vão continuar fechadas para a maioria das pessoas, já que só 5% da população do Brasil fala inglês. Mas, se quiser sair dessa estatística e finalmente aprender inglês, eu vou deixar na descrição também o link de um bom curso de inglês para você resolver logo isso. É só clicar lá e saber mais. Então fica aí a minha lista de habilidades que são difíceis de aprender, mas que com certeza vão valer a pena para sempre. Mas eu tenho certeza que existem várias outras. Então eu vou te pedir para comentar aí quais outras habilidades você considera importante as pessoas aprenderem. Assim a gente continua a conversa aqui nos comentários.
Um forte abraço e até a próxima!